E aí, tudo bem? Esse é o meu e o seu tempo de porção diária. Acabei de subir um vídeo para o Instagram e eu quero falar da mesma coisa aqui também. Pode surgir algumas palavras diferentes, mas o conteúdo vai ser o mesmo, a ideia vai ser a mesma. Esses dias eu estava, ontem, feriado, atendendo alguns clientes e entrou uma senhora no meu carro com uma criança de 2 anos agora, 2 anos e algum pouquinho. E ela começou a contar a história desta criança falando do milagre que ela é para a vida dela e o que Deus fez para que tudo isso acontecesse. E ela está hoje em vida, ah, sendo cuidada pela mãe. Se você quiser refletir um pouquinho, todas as impossibilidades que pode existir para essa criança não ter vida e não estar em vida aconteceu. Atrofiamento muscular, embolia pulmonar, complicações de várias no cérebro, de várias situações, criança prematura, né, com muita dificuldade de vida, mas quis Deus permitir ela estar em vida. Mas no nosso diálogo, né, ela contando a história da vida dela, a história da criança, ela me falou uma palavra que ficou na minha memória e tá falando comigo até hoje, até agora nesse momento. E por isso eu estou fazendo esse tempo de porção diária em cima dessa palavra que ela falou. Quem é próximo de mim vai ver nos meus status do celular, do WhatsApp, eu coloquei lá: milagre não é mágica. E essa foi a palavra. Ela falou: moço, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o milagre não é uma mágica? O milagre, ele não é algo assim que, como a história conta, que você tem uma lâmpada, você esfrega a lâmpada e aparece o gênio, você faz um pedido e ele te resolve. Milagre não é isso. Milagre não é uma mágica. Para se ter o milagre, é preciso ter a impossibilidade da, da, da solução, da realização, da contemplação, da existência. Quando chega-se no ápice de quando você não consegue mais, que você entregou todas as possibilidades, o milagre pode vir. E ela falou assim: as pessoas elas esquecem que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente, mas que para se ter um milagre é preciso fazermos a nossa parte. Ela falou: no meu caso com a minha filha, eu precisei levá-la ao médico, precisei passar pelos diagnósticos do médico, e os médicos disserem que não vai ter condições de vida, mas eu fiz uma oração. Eu orei a Deus e falei: Deus, a filha é minha, o ventre foi meu. Ela veio numa fase prematura, mas o Senhor a permitiu ela existir. Se o Senhor ouve tudo, se o Senhor sabe de todas as necessidades, eu não quero perder minha filha. Mas eu quero que o Senhor atenda a minha oração e seja feita a sua vontade. E aí começou a jornada de muitas dificuldades na vida dela. E ela orando sempre, crendo sempre, tendo fé sempre no Deus em que ela acredita e depositou a sua confiança. Hoje a menina está com 2 anos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes precisamos de um milagre da parte de Deus. Tem gente que precisa de um milagre todos os dias. Tem gente que necessita da provisão de Deus todos os dias. E fazem a sua parte para ter essa provisão da parte de Deus. No Instagram, no tempo de prosa que eu subi para o Instagram, eu falei que existe um texto que diz assim: eu e minha casa, não, crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Mas aqui eu quero usar aquele texto da mulher que há 18 anos. Eu tenho memória difícil para memorizar o texto em si, aonde está localizado, mas eu lembro da história. Há 18 anos ela sofria com o fluxo de sangue menstrual, vamos colocar assim, e que, sendo rejeitada pela sociedade, porque era complicado no contexto de vida dela viver com essa doença no meio da sociedade, era proibido até. Mas ela ouviu falar de um Jesus, e ouvindo falar desse Jesus, ela pôde crer que se tocasse apenas nas suas vestes, um milagre poderia acontecer. O que eu estou querendo dizer? Milagres acontecem, mas precisamos fazer a nossa parte. O que você tem feito? O que nós temos feito para um Deus conhecedor de todas as coisas realizar os nossos milagres? Talvez a gente precise enfrentar a multidão. Talvez a gente precise enfrentar a falta de fé. Talvez a gente precise exercitar o nosso grau de confiança em Deus. Talvez a gente precisa rever alguns conceitos das nossas verdades em Cristo Jesus. Eu não sei o que você precisa fazer para ter a sua fé inabalável em Cristo Jesus, sendo o principal ativador do seu milagre. Mas eu tenho certeza que, mesmo sendo um não de Deus, é um milagre de bênção, nos forjando o nosso caráter, entender que a vontade dele é boa e perfeita para nós. Seja verdadeiro, seja sincero, mas faça a sua parte. De braços cruzados, não vai acontecer. Pensa nisso com carinho. Talvez o seu milagre está dependendo de uma ação da sua parte. Talvez a cura do seu filho, a libertação do seu parente, a solução de uma coisa material até, compra de uma casa, compra de um apartamento, compra de um carro, coisas supérfluas, né? Está precisando de um exercício da sua parte. E que seja feito a vontade de Deus em todo o tempo em nossas vidas. Bom, essa é a nossa porção diária de hoje. E se eu continuar falando aqui, a gente vai falar muito, porque vem muita coisa na memória, mas eu quero deixar simplesmente só isso daqui para nós. O milagre não é uma mágica. Se faz sentido para você, compartilhe para mais alguém, para que ele entenda que para se ter um milagre é preciso fazer a nossa parte. Tchau.